Felipe Cadete, ouvindo aqui o seu áudio e pensando, imaginando, né? Hoje o que a gente percebe é a infiltração do judaísmo no cristianismo, em que se prevalece mais as teses, as teorias, os conceitos do judaísmo do que o verdadeiro cristianismo. Os que abandonam, não pregam, não ensinam sobre as cartas de Paulo, é porque essa pessoa que não faz isso, que não ensina, não se utiliza das cartas de Paulo para pregação, para ensino, é porque eles gostam mais dos elementos contidos no antigo judaísmo. Então desprezam. Eu fiz um comentário já de Atos do Apóstolo até Apocalipse, e quando cheguei no Evangelho de João, houveram vários motivos pelos quais eu parei de escrever o comentário. E eu entendo que você pode prestar atenção, grande parte dos pregadores, ensinadores, eles se utilizam do Evangelho. Agora imagine aí a ladainha, vou repetir, imagina aí o blá 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 de 38 anos ouvindo as mesmas pregações nos Evangelhos. Então eu ouvia um áudio aqui nesse grupo falando que parece mais o império religioso de Roma do que uma igreja efetivamente cristã. É os mesmos hinos, a mesma ladainha, e a gente, com o passar do tempo, a gente até certo ponto se cansa de ver as mesmas coisas. Imagine você ter que ouvir uma mesma pregação 500 vezes, 300 vezes, 500 vezes, se repetindo a mesma coisa. Não há nada de novo, não há nada de atrativo. As pessoas que visitam as igrejas evangélicas assombradas, quando chegam no templo nos domingos, as pessoas já vão de olho abuticado, ouvidos atentos, atenados, porque esperam uma palavra diferente. Chega lá mesmo uma ladainha dos cultos públicos e não acrescentam nada que venha a edificar a Igreja de Cristo. Mas um dos grandes motivos pelos quais não se utilizam das cartas de Paulo é porque as cartas de Paulo libertam as pessoas do tradicional judaísmo, dos filhos de Israel, a religião até hoje prevalecente do judaísmo pelos judeus. E é tanto que eles rejeitaram a Cristo pela lei de Moisés. E hoje muitos rejeitam a Cristo através dos elementos do Velho Testamento, do judaísmo. Eu não desprezo jamais, eu dou o devido valor ao Velho Testamento, eu dou o devido valor aos evangelhos, que foi completamente escrito num ambiente judaico, apesar de ter evangelho que foi escrito para grego, mas o momento ali em que viveu o ministério de Cristo, o momento em que foram escritos os evangelhos, o que se prevalecia era um momento de transição do judaísmo para o cristianismo. Você percebe que o livro, ou a carta, ou o documentário de Atos dos Apóstolos é um momento de transição.
A maior parte do Atos dos Apóstolos é a implementação da nova religião fundada por Cristo, mas depois da ressurreição. E ali se percebe, tanto quanto nas cartas universais, que era uma preparação, repito, um momento de transição para saírem do judaísmo e aceitarem o cristianismo como nova religião fundada por Cristo Jesus, nosso Salvador. De forma que as cartas paulinas, ou as cartas de Paulo, representa a igreja grega. Paulo não encontrou apoio, não encontrou bases nas lideranças de Jerusalém. Pelo contrário, ele não teve apoio, até tentou, se não me falha a memória, 2 ou 3 vezes se aproximar do grupo apostólico, mas não acreditaram nele, não deram o devido valor a ele. E ele, ajudado por Deus, acolhido por Cristo Jesus, né, ele partiu para o mundo grego, o mundo romano, politicamente falando, e os escritos de Paulo, na grande maioria, baseada na nova aliança de Deus com a humanidade por Cristo Jesus. Então não se quer se aplicar tudo os pilares do Evangelho da nova aliança, quebrariam financeiramente as instituições religiosas, que hoje não são mais filantrópicas, mas são verdadeiras empresas com suas matrizes e filiais. Não quebrariam. Por quê? Porque quando nós lemos ou estudamos a fundo as cartas paulinas, Felipe Cadete, o apóstolo Paulo não apoia essa exploração financeira, econômica do ministério aplicando-se à Igreja de Cristo. Pelo contrário, se você estuda criteriosamente os ensinos de Paulo sobre o lado econômico da igreja primitiva, ele dá o exemplo quando trabalhava com as suas próprias mãos em uma profissão que na época não era nada fácil, construindo tendas, para não depender do dinheiro dos seguidores de Cristo, para não depender financeiramente da igreja para a sua sobrevivência. É um ministério independente. Não é nada fácil você, a título de hoje, exercer um ministério independente. Eu vivo quase 40 anos frequentando a Igreja Assembleia de Deus na Paraíba, e a minha luta desde o começo da minha fé foi para ter um ministério independente. Por quê? Porque eu aprendo com o apóstolo Paulo e seus escritos que não dependemos mais dos elementos do judaísmo para vivermos como discípulos de Cristo, como seguidores da nova aliança de Cristo. Pelo contrário, somos convidados a ser libertos. A partir do momento que alguém se torna um presbítero, a partir do momento que alguém se torna um evangelista, e é o meu caso, a partir do momento que alguém se torna um profissional do evangelho, a sua cabeça muda totalmente, porque ele não aceita mais fazer as coisas para Deus por amor. Não, agora é por recompensas, e recompensas financeiras, econômicas. Não imaginam que quando chegarem diante do tribunal de Cristo, e queira Deus que cheguem diante do tribunal de Cristo e não diante do grande trono branco do Apocalipse, a chegada diante do tribunal de Cristo, vão sair de mãos vazias. Você sabe por quê? Porque
receberão a seguinte mensagem, imagino eu: não, você já recebeu a sua recompensa lá na terra. Você teve os melhores carros, você teve casas luxuosas, você teve uma vida de banquetes, de festas, com o dinheiro que você ganhou como um profissional do Evangelho. Sai de mãos vazias, sai de mãos vazias, não receberá nenhum galardão, porque aqui na terra já foram recompensados por suas gestões, por suas administrações. Repito, não de uma igreja de adoração, lugar de oração, lugar de louvor, lugar de buscar a presença de Deus, não, mas de empresas filiais das matrizes, que hoje são grandes empresas do mundo gospel.